Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos retornando com a nossa terceira e última parte de nossa aula sobre o Decreto de Deus, analisando as seções de números 6 e 7 da Confissão de Fé de Westminster como base em nosso estudo acerca do Decreto de Deus. Diz assim o texto da Confissão: assim como Deus destinou os eleitos, também pré-ordenou todos os meios conducentes a esse fim. Todos estes eleitos são remidos por Cristo, eficazmente chamados para a fé, no tempo devido, justificados, adotados, santificados, guardados. Além dos eleitos, não há nenhum outro que seja remido por Cristo. Algumas proposições são colocadas dentro desta seção, e a primeira delas é que Deus não preordena os fins sem preordenar os meios, quando ele vai dizer aqui no início que Deus preordenou, pelo propósito livre de sua vontade, todos os meios conducentes a esse fim, ou seja, meios adequados, apropriados, os meios próprios pelos quais Deus, na sua sabedoria, decretou que assim fossem para a execução deste decreto, a execução deste propósito. Então aqui Deus não preordena fins sem preordenar os meios. Deus vai providenciar os meios necessários para que estes fins sejam concluídos. Esses meios são a redenção em Cristo, que desde a eternidade já foi decretada, a vocação eficaz, para a qual somos chamados, a adoção, processo de santificação, seguido da perseverança. Todos estes processos ligados à soberania de Deus, à sua vontade. É o que nós chamamos de processo monergista, onde Deus é o ente atuante neste processo. O conceito sinergista diria que o homem colabora com Deus neste processo. Mas no conceito reformado, conceito calvinista, nós entendemos que todo o processo de eleição se dá dentro de uma perspectiva monergista, ou seja, só há um agente dentro deste propósito, dentro deste processo, que é o próprio Deus. Ele unicamente move para si os seus eleitos, tendo em vista todos esses pontos que nós acabamos de ver aqui, que estão aparecendo para você. O terceiro ponto é um conceito polêmico e bastante difícil para alguns de aceitar. Porém, a questão da expiação limitada, primeiro, não significa dizer que só conseguiu alcançar alguns. Não é esse o sentido. Alguns teólogos vão preferir o termo expiação particular porque acham melhor, mais abrangente, que esse é o grande ponto de muitas teologias, querer tornar uma verdade muito abrangente acaba desconstruindo o real sentido da doutrina. No caso aqui, o termo particular não seria bem uma desconstrução, porque realmente a expiação ela é particular a um grupo, portanto também não seria ofensivo dizer que ela é limitada a um grupo. É uma questão aí de preferência pelo termo. Mas, particularmente, o termo limitada tem a ver com o grupo seleto pelo qual Deus optou eleger. E vale lembrar que Deus elege não conforme os padrões humanos, mas com base na sua própria soberania e com base também nos méritos de Cristo, não nos nossos. Nós vamos já ver na sétima sessão, encerrando, que esta doutrina não deve ser motivo de altivez, não deve ser motivo de exaltação, pelo contrário, é motivo de gratidão, porque cada um que tem consciência, tem conhecimento dessa doutrina, poderia não ter de nenhuma maneira chegado a esta salvação, chegado a este discernimento. A expiação limitada, ela se resume aos eleitos, ou seja, Cristo, em sua obra, realizou o sacrifício expiatório por aqueles a quem Deus elegeu. Isso é um fato muito importante. Nós vamos ver através de alguns textos, principalmente de João, no capítulo 10 e 17, onde o Senhor Jesus ele declara acerca daqueles que não são suas ovelhas. É como se ele estivesse dizendo aqui, o nosso entendimento, pelo que o texto nos mostra, que ele tem a consciência de quem são as suas ovelhas. Tanto que em dado momento ele vai dizer que não as perderá nenhuma. E aqui no capítulo 17 ele vai dizer que é por estes que ele vai rogar. É a famosa oração sacerdotal. Ele diz: não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Aqui Cristo, no estado de humilhação, ele declara toda a sua glória a Deus, toda a glória a Deus,
E aqui é um texto que nos deixa claramente a noção de que existe um grupo de eleitos por Deus que fazem parte do seu povo, constituídos desde antes da fundação do mundo. E se você perceber o processo da teologia bíblica, na análise desde lá em Gênesis, no decorrer da história da redenção no Antigo Testamento, chegando no Novo Testamento, perceberemos Deus juntando o seu povo, trabalhando este processo de redenção, de modo que o seu povo seja congregado para aquele grande dia, chamado Grande Dia do Senhor. Este povo é a Igreja do Senhor, a Igreja de Cristo, chamados para esta santa e soberana vocação. Então, a questão da expiação limitada, ela não deve ser um ponto a ser descartado, ser modificado, ser visto com reservas. Pelo contrário, ele define bem aquilo que já está muito claro quando nós lemos, por exemplo, Gênesis 3,15, além das várias citações no próprio ministério de Cristo, quando ele pregando diversas vezes, vai declarar do joio e do trigo, das ovelhas e dos bodes, as quais serão separados no dia do juízo. Temos também o Senhor Jesus no capítulo 6 do Evangelho de João, criticando ali os fariseus e realmente questionando que eles se achavam filhos de Abraão, e o Senhor Jesus vai dizer: vós disseis que tem Abraão por pai, mas vós sois filhos do diabo. Então, o que nós vamos inferir em torno desses textos? Que há uma geração perdida, que há uma geração que não é parte do rebanho de Deus, contextualizada aqui nessa palavra mundo, que o Senhor Jesus, na oração sacerdotal, vai dizer que não roga por eles, mas ele roga por aqueles que o próprio Pai lhe deu. A expiação limitada, ela significa que a obra de Cristo ela foi tão eficaz que alcançou fielmente seus eleitos. A obra de Cristo foi perfeita, completa, eficaz, suficiente para o alcance dos eleitos dados por Deus a ele neste processo de redenção. A 7ª seção vai dizer o seguinte: a doutrina deste alto mistério de predestinação deve ser tratada com especial prudência e cuidado. Aí a parte que eu não sublinhei diz: a fim de que os homens, atendendo à vontade revelada em sua palavra e prestando obediência a ela, possam, pela evidência da sua vocação eficaz, certificar-se de sua eterna eleição. O cuidado e a prudência para que ela não venha se tornar motivo de escárnio, não venha se tornar motivo de dúvida, pelo contrário, de convicção, para que aqueles que são vocacionados tenham cada vez mais convicção desta eleição. É a chamada certeza da salvação que está dentro das doutrinas da graça. Assim, a todos os que sinceramente obedecem ao Evangelho, esta doutrina fornece motivo de louvor, reverência e admiração de Deus. Não é a ideia de que uma vez salvo, salvo para sempre. Há um desleixo espiritual, um desleixo na sua vida prática de piedade, porque já é salvo, já é eleito, pode fazer o que quiser, pelo simples fato de ser eleito. A eleição implica reverência, louvor e cada vez mais gratidão a Deus. Por isso que o texto aqui vai dizer: a todos os que sinceramente obedecem ao Evangelho, esta doutrina fornece motivo de louvor, reverência e admiração de Deus. E aí vem a questão da humildade, diligência e abundante consolação. A doutrina da eleição nos traz consolação, porque nós sabemos que foi decreto de Deus sobre a nossa vida, e uma vez sendo decretado pelo próprio Deus, não muda, não há mudança. Por isso que uma vez salvo, salvo para sempre. Por quê? Porque Deus não muda, Deus não tem mudança de temperamento, Deus não tem mudança de hábito, Deus não tem mudança de linha, de plano A, plano B, Deus não faz upgrades no mundo, Deus não faz upgrades no ser humano. A obra de Deus ela é completa, perfeita, abundante, eterna e definitiva. Por isso, esta doutrina nos traz consolo, porque uma vez salvo, salvo para sempre, porque Deus vai promover para nós os meios pelos quais nós venhamos a perseverar. Por isso que ela nos traz consolo, porque não depende de nós, porque até a nossa perseverança, até a nossa diligência faz parte do sustento de Deus para com a nossa vida. Sendo assim, nós ficamos aqui com 2 Pedro 1,10 que diz: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto assim não tropeçareis em tempo algum. Que é uma exortação à vigilância, uma exortação à perseverança, que deve sempre ficar claro. Se dependesse de nós, nós não conseguiríamos, mas Deus nos sustenta, e esse é o grande consolo que a doutrina vai nos fornecer, que toda a perseverança faz parte do sustento de Deus na vida do eleito.
Então nós encerramos esta doutrina por aqui, encerramos esta aula e retornaremos com o próximo tema acerca da teodiceia. Por que o mal existe, sendo Deus bom? Então essas questões nós vamos tratar na nossa próxima aula acerca da questão do mal, que será o último tema desse módulo de aulas de teologia sistemática. Até lá, Deus abençoe.